My Dragon System, capítulo 423, Uma lenda expulsa. A multidão entediada havia ganho de repente um grande interesse no novo concorrente. O interesse deles estava crescendo, e isso significava que as pessoas estavam começando a vir de fora da arena também. Embora ainda fosse difícil fazer com que as pessoas assistissem a tal luta em um curto espaço de tempo. Claro, nem todo mundo ficou feliz, pois havia aqueles que estavam cheios de raiva com os resultados. O que diabos os funcionários estão fazendo? O homem grande gritou enquanto batia com o punho na coxa. Eles me enganaram. Eles devem ter dado informações falsas. Como em todo o Bronze Land, um aventureiro tão baixo é capaz de derrotar um nível avançado, e agora enfrentar um nível rei? Nesse ponto, o homem gordo tinha uma escolha. Ele poderia apostar com o homem misterioso vencendo sua luta, ou ele poderia apostar contra ele. Depois de dar alguns segundos, ele decidiu colocar o resto do dinheiro que tinha com ele naquele dia contra o homem. Por alguma razão, ele sentiu que o homem dentro do ringue era parcialmente culpado, e ele ficaria mais emocionado se aquele cara perdesse enquanto ele faturasse muito. Dentro da arena, Ray esperava pacientemente pela besta nível rei. A arena já estava sendo limpa, mas por algum motivo estava demorando um pouco mais do que as lutas que ele tinha antes. Embora ele não se importasse, pois isso lhe deu uma chance de descansar e recuperar sua resistência. Quanto ao motivo de estar demorando tanto, foi porque os organizadores que assistiam tiveram uma ideia interessante. Com toda a honestidade, eles nunca esperaram que isso acontecesse também. Dentro de uma das cabines de observação, havia um homem com roupas estranhas e compridas. Suas mãos e pescoço estavam cheios de joias e ouro. Por que não tentamos tornar isso um pouco mais divertido? O homem pensou. Prepare os cristais de gravação e selecione a besta nível rei rank B também. Depois de esperar alguns momentos, as barras de Glatrium começaram a subir do chão da arena, e Ray podia ouvir o som de passos pesados vindo ao longe. Desembainhando sua espada, ele estava pronto. Lembre-se do que você prometeu a si próprio. Não use suas manoplas ou magia. Do contrário, você nunca vai melhorar e ficar mais forte. Ray pensou enquanto agarrava o punho de sua espada corvo roxo com força. Ele sabia que seria uma batalha difícil, embora ele fosse hábil com a espada. Pois sua arma estava em um nível avançado enquanto iria ter como oponente uma besta nível rei. Finalmente, a besta saiu das grades e deu um rugido terrível, ao começar a farejar pela arena. Ao ver a besta, a multidão gritou mais alto do que nunca, e Rock, que estava assistindo, tinha um sorriso malicioso no rosto, enquanto olhava na direção da cabine de administração. Seu homem astuto, disse Rock. Ao longo da borda da arena, havia agora vários guardas segurando um cristal de registro em suas mãos. Isso permitiria que eles pegassem tudo o que estava para acontecer no evento atual. Ao ver a besta que apareceu, até Ray ficou feliz. Era uma grande besta parecida com um dinossauro que se erguia sobre suas duas patas traseiras, mas sua principal característica era sua grande cauda laminada, como se fosse uma grande espada. Era a mesma besta que Rock, o competidor anterior, havia lutado antes de Ray entrar. Vamos ver como você se sai contra isso? Rock pensou enquanto seu coração continuava a bater com entusiasmo. Assim que a besta sentiu o cheiro da pessoa à sua frente, ela imediatamente começou a atacar Ray. Ao se aproximar, ela parou de repente e balançou a cauda da laminada gigante na direção de Ray. Usando seu trabalho de pés de faixa preta, ele foi capaz de evitar o ataque sem problemas. A multidão engasgou ao ver o rabo ir em sua direção pensando que seria atingido, mas em vez disso parecia que o rabo simplesmente passou por seu corpo. Mas para aqueles que estavam observando com mais atenção, eles puderam ver. Ray havia recuado e avançado apenas no tempo certo. Embora não sentindo nenhum impacto, a besta de nível rei repentinamente parou sua cauda e balançou para trás novamente. Nesse ponto, Ray havia se aproximado demais da besta, esperando desferir um ataque próprio. Ele esperava que o ímpeto da besta fosse grande demais para parar de repente como tinha feito e lançar um ataque do outro lado. Vendo a cauda que estava voltando, Ray decidiu desviar o ataque para cima. Quando a cauda gigante veio em sua direção, ele conseguiu atingi-la na hora certa, porém sua lâmina foi levemente inclinada no ângulo errado, para que ele pudesse retirar totalmente a cauda da trajetória, e ele acabou sendo empurrado para trás pela força do impacto e decolou.
No entanto, ao contrário de Rocky, enquanto voava no ar, Ray foi capaz de se recuperar e cravou sua espada no chão o mais forte que pôde. Foi um corte limpo e ele evitou que fosse lançado na parede. Que força incrível e corpo incrível ele tem! A parada repentina com força para algo assim deveria ter deslocado seu ombro, ou talvez até mesmo arrancado seu braço inteiro, disse Rocky. Observando o competidor fazer isso com o único golpe de sua lâmina, Rocky se sentiu um pouco estranho. O trabalho com os pés anterior foi perfeito enquanto ele evitava o golpe. Quanto à esgrima, pode ser considerada ruim. A única razão pela qual teve algum efeito contra a cauda da besta foi devido à força bruta que foi usada. O que aconteceu foi um erro simples, algo que um mestre espadachim não cometeria por ter praticado centenas de milhares de vezes. Pelo menos não tão ruim quanto a pessoa à sua frente. Se a luta continuasse assim, Rocky sentia que se os dois fossem entrar em um duelo, ele poderia facilmente vencê-lo. Com o desenrolar da luta, a arena, de fora, começou a transmitir a batalha que acontecia por dentro, enquanto eles tinham alguns divulgadores gritando o evento nas ruas. Pessoal, temos um novo competidor chamado Nes Dallon, enfrentando uma besta de nível rei. Entre! O homem gritou enquanto um projetor da luta era exibido atrás dele. Caminhando pela cidade, uma certa pessoa que estava vestida com túnicas esfarrapadas com olhos mortos e parecia derrotada. Ele parecia estar a um simples empurrão de tudo desaparecer, mas a súbita menção de um nome animou seus ouvidos. Nes, maldito nome! Por que é tão popular hoje em dia? A pessoa esfarrapada pensou, enquanto virava a cabeça para olhar para o projetor. Ele podia ver um trecho da cena com a pessoa que estava atualmente lutando com a besta de nível rei. A câmera estava focada em seu rosto, enquanto ele se levantava do chão e segurava a espada Corvo Roxo na mão. Por um segundo, o homem de manto esfregou os olhos algumas vezes. Ele já tinha visto esse rosto antes, embora não exatamente o mesmo, parecia quase o mesmo da pessoa que ele conhecia, apenas alguns anos mais velho. É você. Mas como? Você estava morto. Eu matei você. Caminhando em direção à arena, o homem precisava confirmar com os próprios olhos. Pois a pessoa conhecida como Nes havia arruinado sua vida. Uma vez, ele tinha sido o grande mestre da torre, Roy, um grande mago usuário da magia de fogo.